Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal para fazer o react da coletiva do técnico Fábio Carille após a vitória contra o Red Bull Bragantino por 1-0 no Barradão neste domingo, dia 19 de junho. Antes, eu gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida. Me chamo Vitor Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra. Produzo conteúdo de 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória e agora vamos falar a respeito desse Vitória e RB. No outro vídeo, no outro react, eu comecei fazendo análise do jogo e depois eu comentei em cima da coletiva de Thiago Carpim, não, no próprio Fábio Carille. Dessa vez, a gente vai começar pela coletiva, eu vou reagindo juntamente com as perguntas, lembrando que é um react, não é acompanhamento somente da entrevista, é um react, ou seja, ele vai falar, eu vou comentar em cima aquilo que eu achar interessante, e depois eu faço um apanhado geral do jogo. Fechou? Tamo junto, vamos logo direto para a coletiva do técnico Fábio Carille no dia de ontem. Boa noite, quero parabenizar a dedicação dos atletas, a luta, a entrega, o torcedor que veio com nós o tempo todo, sofreu junto, vibrou junto, comemorou junto no final. Muito obrigado à nação. Tá? E vai ser assim até o fim. Tá? Dentro de campo nós vamos melhorar, pode acreditar, e com o apoio de vocês essa melhora vai ser muito significativa. Tá? Mais uma vez, obrigado aos atletas e obrigado ao torcedor do Vitória. Interessante, né? Porque com Carpini não tinha essa união. Tinha, né? Em 2024, esse ano não teve tanto. Mas essa questão do se tornar parte do processo, de agradecer a torcida, de trazer para si, interessante. Essa postura interessante. Agora com as perguntas. Carille, boa noite e parabéns pelo resultado. Vitória teve 3 adversários muito difíceis, né? Na sua chegada ao Vitória. Internacional, o Botafogo e hoje o RB Bragantino. E hoje sacramentado com essa vitória importantíssima, né, que traz confiança para o grupo. Queria saber de você se é possível o Vitória, com o tempo do seu trabalho, conseguir ter um jogo que possa sofrer um pouco menos, ter mais posse de bola. Você acha que isso com o tempo vai ser aprimorado? Essa vai ser a busca, né? A gente sabe que traz uma carga muito negativa, 7 jogos sem vitória, 7 jogos sem fazer um gol, e ali fizemos um gol com uma bola que a gente trabalhou de escanteio e acabou sobrando para o Renato. Daqui a pouquinho acho que começa a passar um filme na cabeça dos últimos jogos, do momento do clube, do momento dentro da competição. Sabíamos que era uma equipe muito difícil, é a segunda derrota do Red Bull fora de casa, por isso que é uma equipe que está lá em cima, sabe jogar, tem conjunto, tem força, e a gente sabe que vai crescer, né? Então a minha busca, a busca dos atletas, vai ser sim ficar mais com a bola, circular mais, triangular, deixar as coisas mais definidas, mas eu tenho certeza que o mais importante do resultado é a confiança que ela vai voltando, e todos nós somos sabedores que dá, que pode, mas a gente precisa melhorar. Para um time que está muito tempo sem perder, o fator confiança é muito importante, né? Então, assim, tem algumas ações que é normal do jogador e ele não vai conseguir executar por conta dessa questão da confiança, né? Porque uma coisa, quando você tá acertando muito, inclusive até no seu trabalho normal, né? Quando você tá numa grande fase acertando muito, tudo se torna mais fácil, mais leve de fazer. Quando você não tá na fase legal, tudo que até uma situação mais simples, você acaba errando. Então, assim, tem jogadores que realmente não conseguiram entregar nem 10% do que já entregaram na carreira, jogadores que estão muito abaixo daquilo que a gente espera, mas são alguns jogadores são impactados pela fase ruim do time, né? Então você acaba tendo dificuldade para acertar mais. Vamos mais. Carille, boa noite. Evelyn Santos do Mosaico Esportivo. Diante de um adversário que propõe um jogo com tanta intensidade, qual foi o ajuste específico que você fez no setor defensivo do Vitória para que ele conseguisse ter um jogo mais sólido hoje? Não, o primeiro tempo foi muito bom, mas muito bom mesmo, encaixe de áreas, coberturas. O segundo tempo a gente sofreu demais com bola aérea e acabei fazendo algo que eu não gosto de fazer. Eu não deixei preparado, eu não treinei ainda com 3 zagueiros, eu não gosto muito de fazer isso.
mas eu vi a necessidade, que a gente não estava conseguindo encurtar e o adversário estava ganhando muitas bolas na nossa área. Eu vi a necessidade de fazer, né, e é um começo, não dá tempo de trabalhar tudo, de treinar tudo, mas a dedicação dos jogadores, o querer entender, mesmo sem estar no campo trabalhando, o ideal que tem que trabalhar foi fundamental. Então ali, no segundo tempo a gente se perdeu muito, principalmente no encaixe de área, eles encheram com muitos jogadores, né, então a entrada do Edu ali foi para fortalecer a bola aérea. O detalhe que, sinceramente, foi um jogo que o Lucas Arcanjo trabalhou menos do que trabalhou diante do Botafogo, mas o Bragantino teve mais chances perigosas, sobretudo na segunda etapa. Na segunda etapa a gente contou pelo menos umas 5, 6 chances ali que o Bragantino fatalmente empataria o jogo. Em determinado momento da transmissão eu cheguei a falar que 1-0 fazia ali naquele momento hora extra, que é diante do volume que o Bragantino tinha. E no final da primeira etapa o Bragantino já estava com a movimentação de trazer seus extremos mais para dentro e ter mais jogadores pesando a última linha. O que é pesar a última linha? Colocar mais jogadores contra a linha defensiva do Vitória. Então era basicamente 5 contra 4 o tempo todo. Então era bola pro lado, cruzamento para a área com 5 contra 4. Era basicamente isso. E o Vitória, no segundo tempo, os extremos, os jogadores de lado, estavam demorando muito para poder encurtar a marcação em cima desses jogadores de marcação. Mosqueira recebia a bola o tempo todo no 1 contra 1 contra Michael Jesus. No segundo tempo, o Michael Jesus não fez um bom jogo. Não tava muito ansioso para poder fazer o corte. Ele queria o tempo todo tentando fazer o corte em cima de Mosqueira. Mosqueira é um jogador rápido. Jogador rápido tem um bom contra 1. Então, muitas vezes, o Michael Jesus tentava precipitar, tentava fazer o corte logo e passava seco. E o Vitória, nisso, foi sofrendo muito com bola aérea. E a entrada de Edu não foi necessariamente o fato que acabou estancando mais, porque você aumentou a linha defensiva, mas também deu uma chance, deu a possibilidade de repente o lateral encurtar mais fácil e você ter sobra para trás desse lateral, né? Então acabou sendo um encaixe interessante, mas de fato, nesse jogo do Bragantino, acho que o Vitória sofreu mais defensivamente, inclusive, do que no jogo do Botafogo. Caribe, boa noite, Vinícius Pino da Metrópole. Parabéns pela vitória. Seja bem-vindo ao Barradão, primeiro jogo sendo no Barradão. Tá. O senhor citou anteriormente a questão da bola aérea. O Vitória tem uma falha antiga dessas bolas alçadas à área. Hoje foram 3 oportunidades claras do Bragantino em bolas aéreas. Você pode fazer para corrigir, tendo em vista aqui umas características que o senhor tem, é o setor defensivo forte? Vai ser um trabalho. Algumas coisas já melhoraram em relação ao jogo do Botafogo, por exemplo. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, igual o Botafogo, tinha muita bola longa, e contra o Botafogo a gente sofreu muito com as bolas nas costas da zaga. Hoje não aconteceu. Aconteceu de um contra-ataque em cima do Zé Marcos ali, mas que a gente conseguiu controlar. Agora o próximo passo é isso. Sei que para quarta-feira praticamente é recuperação e jogo. Então vai ser com vídeo, com conversas, mas eu sei o quanto que é importante levar para o campo e treinar, né? Eu não tenho que reclamar, eu tenho que achar alternativas que eu sei que eu não tenho tempo. Então vai ser com conversa, mostrando, explicando, para que a gente seja mais sólido, que cabeceie, que encostem menos na bola dentro da nossa área. Como ele era um treinador de defesa do Corinthians, a origem dele, e ele é zagueiro, né? Então ele sabe muito bem do que ele tá falando. Agora o detalhe, né, com relação a esse de cruzamento, a gente precisa ter atenção no seguinte: existe o cruzamento para a área, quando é jogada trabalhada, o time vem pela lateral e cruza na área e aí você erra, e tem a bola parada. Muitas vezes se confunde essa ideia, né? Acredita-se que tudo é bola alçada, tudo é a mesma coisa, e não é. Uma coisa é você estar na bola parada e você permitir que o seu adversário cabeceie uma bola dentro da sua área. Aí um erro de estratégia pode ser individual, pode ser tático, pode ser coletivo. Aí tem que se avaliar caso a caso. Mas é diferente quando você tem cruzamento para a área. E aí você pode ter uma falha, por exemplo, do lateral que não encurtou e possibilitou o cruzamento. Você pode ter, ainda assim, que tem o cruzamento dificultado numa situação que chegou um elemento surpresa, o seu volante não chegou junto. Pode ser que o lateral não tenha entendido bem a linha e ter deixado espaço. Enfim, você tem que entender cada situação que foi que aconteceu para não generalizar tudo como bola alçada. É claro que para o torcedor e para parte da imprensa, a galera vai pensar o seguinte: é bola aérea, dá tudo no mesmo, é tudo bola parada, é tudo cruzamento, e não é. São coisas diferentes do futebol.
Carilho, quem veio ao Barradão hoje aqui, viu uma entrega muito grande dos atletas, e inclusive até com excesso, né? No primeiro tempo teve ali um empurrão do Ronald com o Kaiser, no segundo tempo já teve um desentendimento do Maicon Jesus com o Oswaldo. Queria saber de você se você chegou a conversar com os atletas do vestiário, ou se é coisa de jogo, o clima tá quente, precisando da primeira vitória. É coisa de jogo. Que bom, estão querendo. Né? Se fosse tudo muito passivo, tudo tá muito bom, não estão querendo e não tem que falar nada. Ali no vestiário já se abraçaram, já sabe que todo mundo está no mesmo barco, né? E incluo também a torcida dentro desse barco, que vai ser luta até o fim, né? E assim, tá tudo certo, tá tudo resolvido, faz parte do jogo. Se toda vez que eles brigarem a gente ganhar o jogo, que eles briguem todo o jogo, sai na porrada dentro de campo lá, depois nós resolve. Caribe, boa noite. O Wilton Matos, Rádio Sociedade. Vamos falar de evolução do jogo contra o Internacional, sua primeira partida até hoje. O que é que você vê de mais evolução no seu time? O primeiro jogo contra o Inter, talvez foi o nosso melhor jogo dos 3 que eu fiz, e a gente não conseguiu nenhum empate. Talvez até poderíamos ter a vitória. Dos 3 jogos que eu fiz, o melhor foi contra o Inter. O Botafogo, a gente sofreu muito com o volume do adversário, muitas alternativas, muito bem desenhado, principalmente por dentro, a gente sofreu bastante, mas lutamos nos 3 jogos. E hoje, mesmo o Red Bull, a gente tem que ser aqui muito verdadeiro, mesmo o Red Bull sendo melhor, criando mais oportunidades, nós somos premiados com a vitória. Então, acredito muito que essa vitória vai mudar o astral. Não que o astral estivesse ruim, mas a questão da confiança, né, do acreditar. E 7 jogos sem fazer um gol, a gente sabe o quanto que é ruim, o gol começa a ficar pequeno. Com certeza com o trabalho de finalização que a gente vai fazer, passando confiança para eles aí. Mas a gente tem muito que melhorar. Dos 3 jogos, assim, para mim não teve evolução. Porque para mim o melhor jogo nosso, dos 3 jogos meu, foi contra o Inter. Honesto, viu? Muito honesto. Raramente você vê um treinador tendo uma fala tão honesta. Ele poderia dizer não, que o time tá numa curva de ascendência, o time tá melhorando. E não, ele falou que o time dele basicamente piorou, né? Porque teve um bom jogo, depois teve um jogo mais ou menos, o jogo contra o Red Bull já não merecia a vitória, mas acabou vencendo. Honesto. Carilho, boa noite. Emílio Pinto, Rádio Itapuã, seja bem-vindo. Detalhe que você tem um sistema muito forte de identificação do sistema defensivo e está tentando ver se conhecer um pouquinho mais o sistema de ataque do Vitória. A gente vê que você está conhecendo a ida dos jogadores e tal, mas está vendo a evolução dos jogadores, a luta, a vontade, a liberdade que você está dando para os jogadores para que eles possam cada vez mais se empenhar, enfim, fazer uma entrega melhor. Mas a gente sente que ainda tem alguma dificuldade. Tem jogadores que não estrearam ainda, mas que tem alguma dificuldade nessas escolhas que você está tendo nesse princípio de campeonato para você aqui no Vitória. Desde da minha primeira conversa com os atletas, a gente tem que respeitar muito essa camisa, muito a história, né, do Vitória. Quantos jogadores saíram daqui que foram para o mundo, foram vitoriosos, jogadores de seleção. Então, até ir mal tecnicamente, vai ter jogo que vai ser assim, enfim, mas a entrega a gente tem que respeitar, e a gente vai respeitar muito essa camisa. Se não estiver jogando bem, o adversário também vai sofrer, a gente vai lutar. Sendo leal, terminando com 11 em campo, que é muito importante, mas o torcedor pode esperar essa entrega todo o jogo, e tecnicamente, taticamente, a gente vai melhorar, não tem como ser diferente. Professor, que diferença, né, com relação a Carpini, né? O Carpini, ele se colocava muitas vezes acima do clube, né? Com o Carille, ele coloca os jogadores abaixo do clube, como tem que ser, né? Acho que, assim, é natural do futebol as cobranças, você tem que melhorar e tal, mas você precisa ter a instituição acima de você, né? Acima dos jogadores, acima do próprio treinador. E é legal esse tipo de posicionamento, porque a gente viu o Carpini em algum momento durante a temporada passada, dizendo que não, Vitória é um time que vai ficar ali brigando para não cair, e é isso aí. Com relação a comportamento tático, o Carpini na época falava que... eu tô falando com relação a Carpini porque, obviamente, que a gente vai comparar com aquilo que tá mais perto, né? Durante o começo do trabalho de Carpini, a gente comparava com o Léo Condé, e agora, com o começo de Carille, a gente vai comparar com o Carpini, é natural isso. Mas, assim...
no começo de trabalho com o Carpini, você via em alguns momentos que ele meio que tirava a responsabilidade dele e jogava no colo dos jogadores, né? No sentido de, beleza, o time tá errando tomada de decisão e tal, não sei o quê. A gente tá errando muito tomada de decisão, tem a minha parte da culpa a mais. E aí jogava no colo dos jogadores. Cara, ele não. Trouxe pra ele. A gente precisa melhorar, temos que melhorar e a gente vai garantir pelo menos a entrega dos jogadores. Isso é bom, isso é positivo. Parabéns pelo resultado, mas eu tenho uma curiosidade, o Vitória hoje teve 35% de posse de bola em casa. Foi circunstancial por conta da qualidade do adversário ou, de repente, uma orientação mesmo de jogar de maneira um pouco mais reativa? Não, na sua pergunta veio algumas imagens do jogo. A gente entregou muito a bola para o adversário, né? Entregamos demais. Algumas bolas ali que era para respirar e a gente esticou já tentando a bola longa e tinha jogada curta para ficar com a bola, para mudar o lado. No segundo tempo, algumas transições ali, o nosso passe foi meio forçado e acabou ficando muito com o adversário, né? Então, a partir do momento que vier essa confiança, a gente controlar mais a bola no nosso pé, ainda mais aqui no Barradão, que a gente sabe do calor, as equipes vão vir aqui, vão sofrer, girar um pouquinho, jogar para trás, fazer o zagueiro buscar lateral, a gente tem uma movimentação por dentro, a bola chegar mais nos nossos meias, fazer nossos meias jogarem mais, com certeza essa porcentagem vai aumentar, a gente vai aumentar a oportunidade de finalizar e vamos sofrer menos. É isso que eu tava observando ontem, inclusive, durante a transmissão, né? O Vitória teve muita oportunidade para fazer transição, só que teve a oportunidade também de segurar a posse de bola. Não necessariamente você precisa o tempo todo estar se livrando da bola. O Vitória muitas vezes se livrava da bola. É claro que assim, o estilo de jogo de Carpini é um estilo de jogo de ataque mais rápido. Ontem a gente viu isso muitas vezes. O time que tocava a bola, 1, 2, 3 passes, já mudava o corredor e já acelerava. Isso é o modelo de jogo dele. Outra coisa é você ter a oportunidade de repente fazer um jogo mais curto, acalmar mais o jogo e você o tempo todo tá acelerando nas costas do lateral, tá acelerando no centroavante, porque o jogo fica um jogo de bate e volta, pô. Contra o Red Bull, foi um jogo que naturalmente se esperava que o Bragantino tivesse mais posse de bola, então assim, já era meio que pré-definido que isso ia acontecer, né? Mas, por exemplo, num jogo de um time franco, de um time do mesmo nível, de um time do mesmo comportamento, como por exemplo deve ser Vitória Sport, de dois times que vão pra trocação, isso pode ser um jogo perigoso, porque o Vitória consegue marcar, recupera a posse de bola, já faz a transição, perde a bola, toma outra transição, numa transição que você toma, você pode tomar um gol e o jogo complica. Então o Vitória precisa dar um tempo com a bola também no pé, descansar, acionar Mateuzinho, colocar ele no jogo, fazer a bola girar, mudar de corredor, entender o momento de acelerar, entender o momento de colocar o ponta pra correr, pra você evitar que essa bola o tempo todo bata e volta, pô. Vamos seguindo. Boa noite, Carilli. Tássio Caldas, do Beniz da Bahia FM. Na última coletiva, né, após o jogo contra o Botafogo, eu te fiz uma pergunta justamente sobre a questão de esquema tático, de estilo de jogo, e você falou que ainda não tinha nada definido, que ainda estaria elaborando. E hoje, durante especialmente a segunda etapa, eu observei que o Vitória recuou bastante as suas linhas e chamou o ataque do Bragantino muito para cima. Em determinados momentos, eu pude observar você ali no banco de reservas, pedindo muito para que seus jogadores viessem, né, avançassem as linhas, agredissem mais o sistema defensivo e o Cleiton, o goleiro do Bragantino. Até que ponto, né, isso acontece? Decisão dos atletas dentro de campo, né, tomarem decisão, segurarem mais o jogo, e até que ponto você consegue realmente, ali no banco de reservas, fazer com que eles respondam ao seu desejo, à sua intenção naquele momento do jogo? Vai bater muito com a resposta anterior. A partir do momento que a gente ficar mais com a bola, a gente vai sair mais de trás, mas como a movimentação dos extremos do Red Bull é muito por dentro, fica difícil de pressionar a bola no pé do zagueiro. É por isso que quando a gente tiver a bola, a gente tem que entrar no campo deles. E a minha cobrança era principalmente quando esse passe estava indo para trás, para que a gente saísse de perto da nossa área. A gente tem que melhorar essa compactação. Estamos subindo com os atacantes e a nossa linha pode subir mais, espremer mais o jogo por dentro, para que o adversário não domine tanto. Vai ser com trabalho, não tem outra forma, né? Agora está sendo no grito, nos vídeos, nas reuniões, mas principalmente com o trabalho a gente vai acertar isso. Isso é uma falha antiga de Carpini. O trabalho de Carpini ainda. O Vitória o Vitória com o Bussi tinha um gatilho muito forte de pressão e deu muito certo. Eu tô trazendo um retrato anterior para vocês entenderem.
o Busco Vitória conseguia subir bem pressão. Recuperou algumas bolas, inclusive, na Série C, que resultou em gol. Com o Condé, o Vitória já não subia tanto assim pressão. Quando subia de forma desconjuntada. Com o Carpini, essa característica se perdeu mais ainda. O Vitória, quando tinha necessidade de subir, subia com 2, 3, e aí às vezes conseguia recuperar, às vezes não conseguia recuperar, tomava a bola nas costas, justamente por conta disso. Se você sobe com 2 ou 3, invariavelmente o time adversário vai ter pelo menos mais 2 ou 3 livres e vai quebrar a sua linha e você vai tomar um ataque. Então, Vitória contra o RB tentou em alguns momentos subir pressão, só que era uma pressão quebrada, ou seja, Matheus subia, Kaiser subia, Ronald subia. Aí Fábio subia para fazer pressão, Barara já não subia. Aí ficava o buraco entre linhas. O outro ponto, o Lucas Braga já não subia também pressão. Aí você ficava com a metade do ataque na frente, metade atrás e gerava um buraco entre linhas porque a sua defesa não tinha confiança para subir, porque todos os outros não subiam. Então assim, falta o Vitória essa questão do gatilho de pressão e a subida com qualidade, subida encaixada, para poder de fato você tirar o espaço do time adversário e recuperar essa bola no campo ofensivo ainda. E aí você vai gerando volume, vai gerando ataque, vai gerando pressão, e aí você consegue fazer o gol de forma mais rápida, porque você vai estar mais próximo do gol adversário. Então acho que é um ponto aí para poder se consertar, a questão da bola aérea, essa subida de pressão errada, o time que faz transição o tempo todo. Então assim, é muito positivo o momento? Vitória conseguiu melhorar em muitas coisas, só que tem pontos ainda que precisa melhorar. Vamos seguindo com a coletiva. Carilli, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Parabéns pela vitória contra um time que é o segundo melhor visitante e antes do jogo de hoje só tinha levado 5 gols. Mas eu queria saber de você quais são as características de jogadores que você já vem junto com a diretoria tentando trazer para que esse estilo de jogo possa fluir com mais rapidez e o Vitória possa a cada dia, né, conquistar as vitórias. Sobre chegada, talvez chegue mais um. Estou recuperando alguns jogadores dentro do elenco e vou recuperar com o meu trabalho. Chegou atletas aí que daqui um pouquinho vão estar à disposição, 3 atletas. E a gente vai ganhar, vai ficar mais competitivo o dia a dia, o treinamento, a disputa por posição vai ser maior e com isso o nível do time aumenta. Tá? Estamos analisando aí se chega mais um jogador. Fora isso, estou satisfeito, eu acredito que dá para fazer um ótimo trabalho. Ou seja, Sepúlveda. Só tem mais esse para poder chegar, que ainda não foi confirmado e ele também não ia confirmar em coletiva, né? De resto, todos os outros se tornam especulações, enfim. A gente tinha falado desse Pedro Ismael Dias que o Vitória tinha interesse, só que o Vitória não tinha dinheiro para poder pagar, né? Então, só vai chegar mais um. Então, vamos acreditar nele. Ele pode estar falando em termos de recuperação. O Vitória buscou zagueiros. Buscou, mas não fechou, né? Teve alguns nomes especulados, alguns nomes buscados, tentou e tal, chegou a abrir negociação com alguns, só que se ele falou em recuperação, provavelmente ele tá falando em recuperar o zagueiro Neres, a fase técnica de zagueiro Neres, né? Tanto que ontem ele não tava no vestiário, tava ali aparecendo no gramado, já tá em fase final de transição, talvez a ideia dele seja de fato recuperar o Neres e não buscar no mercado mais um zagueiro. Eu traria pelo menos mais um, né? Mas o entendimento dele não é esse. Vamos seguindo. Professor, Eider Mota do site Arena Rubro Negra, aproveitando Grande Eider. que o senhor estava falando da chegada de reforços, né? O Vitória anunciou a chegada de Romarinho, um jogador que você conhece muito bem. Como foi a conversa com esse atleta para que ele viesse para o Vitória e como você pretende encaixá-lo no time do Vitória? Por isso que ainda não sei a forma que eu vou jogar. Tá? Ainda não sei. Tem a minha preferência, que é o 4-2-3-1, mas eu não sou engessado nele, já joguei de várias formas. Eu lembro do Santos em 21, quando a gente escapou do rebaixamento, foi com 3 zagueiros. Então, daqui um pouquinho eu posso mudar o sistema para ter Matheus e Romarinho perto, né, do 9. Mas vamos lá, vamos com calma, esses jogadores ainda têm 2 meses, 70 dias que fizeram o último jogo, requer um tempinho. Então eu tenho mais 2 jogos aí onde eu vou conseguir trabalhar muito pouco dentro do campo. Tem briga no campo, tem briga aqui, entendeu? Então assim, não vai ganhando os jogos. Pode seguir?
Então, é por isso que são jogadores muito qualificados, onde a gente vai ter que ter muita paciência. As informações que eu busquei com amigos que jogaram com esses jogadores, sem falar do Romarinho, que eu conheço bem, mas dos outros dois, as informações são ótimas, o material que a gente viu é ótimo dos atletas. Agora, paciência para que eles entrem com confiança, entrem bem fisicamente, que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige bastante. Explica 2 pontos, né? Primeiro falando que ele pode trabalhar com o Matheusinho e Romarinho por trás do 9, ou seja, a Vitória pode mudar de formação tática aí, vamos aguardar. E sobre quando ele para de falar, é porque é o seguinte, durante a nossa transmissão do Arena, o áudio ficou muito ruim. Para quem acompanhou ontem na transmissão, o áudio em determinado momento ficou muito ruim, porque o cabo que estava conectando na mesa do clube, alguém mexeu, deu algum toque, enfim, alguma coisa. E nesse momento o PH tava falando com o Dado, que é a pessoa responsável pelo som do clube, falando com ele que tava ruim, né? E aí o Carille viu, porque ainda tava próximo de PH. E aí, por isso que Carille parou e disse que tava briga e tal, mas não teve briga não. Foi somente o PH falando com o Dado que de fato o áudio tava ruim. Aí, enfim, só poder explicar essa treta aí. Carille, boa noite. Eduardo Serra, canal Rubro Negro TV. Hoje você conta com outros centroavantes do elenco, exemplo de Kaiser e Renzo Lopes, especificamente, falar desses dois. Eu queria saber de você, existem jogos onde você vai precisar mais do Renzo como titular do que do Kaiser? Em quais momentos você pensa em dar mais minutagem para o Renzo, até para ele começar o jogo jogando, na expectativa até do torcedor que vem falando sobre esse uruguaio? Ele também estava no Campeonato Saudita, onde o último jogo foi no começo de maio, então tem 70 dias, mais de 70 dias aí que não joga, que não faz um jogo oficial, requer tempo. Eu quero dar esses minutos, eu vejo até pelas características do Renato que pode jogar os dois no jogo. Oi? Hoje eu fiquei um pouquinho engessado na substituição a partir do momento que eu faço uma no primeiro tempo, né? Fiquei com 2 paradas para 4 jogadores e ali... se eu tenho as 3 paradas, eu tinha feito antes para que a gente tivesse mais força dentro do campo e sofresse menos, mas aí vem aquela dúvida, se eu faço isso com 25 minutos, eu tenho 20 minutos ainda onde ninguém pode machucar, ninguém pode fazer nada, e aí a gente fica com 1 a menos com a pressão que a gente já vinha sofrendo. Então, vai ganhar mais minutos sim. Amanhã a gente tem um jogo treino aqui para 40, 45 minutos para já ir colocando esses jogadores numa condição melhor de jogo, né, mas passa pela minha cabeça daqui a pouquinho de ter até os dois. Boa noite, Carille. Gustavo Nascimento do Varela Net. Você escalou hoje o Fábio como titular, sendo que nos 2 primeiros jogos ele não tinha nem jogado. E a mudança dele aos 20 minutos de jogo impactou o time. Eu acho que eu queria que você explicasse a opção por escalar ele como titular e a mudança por Eric, que é um cara de mais bola no pé. E é isso, eu queria que você explicasse a escalação e a mudança. Do elenco, e é por isso que eu preciso trabalhar mais para passar essa confiança para eles, do elenco, os únicos que jogam pelo lado direito na sua história é Fabrício e Eric. Felipe é lado esquerdo, Oswaldo é lado esquerdo a sua vida toda, Braga, Léo Pereira, estou esquecendo de alguém? São esses, né? Todos são, historicamente, pelo lado esquerdo, né? Quando vai para o lado direito, fica um pouco torto, a gente costuma dizer assim, a não ser que com trabalho, com treino, com explicação para que eles possam desenvolver. Para buscar mesmo essa bola esticada, essa foi a ideia de iniciar com o Fabrício, um atleta que eu estou conhecendo agora, né, jogou muito tempo fora do país, na Espanha, se eu não me engano, e é esse jogador de velocidade, de intensidade, tem sofrido na carreira com contusões, né, inúmeras contusões já na carreira, apesar de ser jovem, mas é uma característica importante para nós. E o Eric é esse jogador de bola no pé, de vir para dentro, de ser mais um meia, de prender a bola, essa foi a ideia, né? Uma que era ele, a substituição direta, da gente controlar mais a bola, infelizmente não conseguimos, mas eu sei, é um jogador que chegou onde chegou porque tem qualidade. Carille. Interessante, né, que ele fala que Eric e Fábio são os 2 pelo lado direito e tem 4 pelo lado esquerdo. É sinal que ele ou vai ter que adaptar alguém pro lado direito, agora com o Fabri, inicialmente, inclusive a lesão de Fabri é o entorse no joelho, vamos ver como é que vai desenrolar isso aí, mas o fato é que não tem ninguém pro lado direito, né? Teoricamente o cara do lado direito é o Canta La Piedra,
que é um jogador que jogou como segundo atacante no Chipre, só que ele é um cara que faz o lado direito do campo, né? Vamos ver como é que ele encaixa, mas assim, é legal saber aonde que ele pensa os extremos, aonde que ele vê os extremos. Sou seu xará Fábio Almeida, canal PH da Notícia. Eu vou falar de 2 jogadores. Um deles é o Eric, que já foi até citado aqui, e o Michael Jesus. O Michael Jesus meio que entrou O Michael Jesus meio que entrou numa situação complicada depois da lesão do Jamerson. E ele ainda, a gente percebe que tem algumas falhas de marcação, tem alguns detalhes que ainda faltam muito trabalhar com o garoto. Eu queria saber exatamente qual a análise que você faz dele nos treinamentos e na situação dentro de campo, né? E a questão do Eric. O Eric, a gente já vem acompanhando o Eric, e é um jogador que parece que ele de hora faz qualquer jogada, mas na hora perde a noção de dentro de campo, e viu que o torcedor criticou muito ele durante momentos que ele pegava essa bola. Eu queria que você pudesse fazer essa análise do Eric e do Michael Jesus nos treinamentos. Não teve treino ainda com o Michael Jesus, né? Me apresentei com o time na sexta-feira, lá em Porto Alegre, um treino de véspera, viagem, repouso, treino. Eu não tive ainda treinamento específico, mas eu vejo muito potencial. 19 anos e entrar num campeonato brasileiro sem ter experiência nessa fase do Vitória, então tem muito mais coisas boas para falar do que coisas ruins. Mas um moleque interessado, que vem, que pergunta, que fala, mas eu vou me sentir em paz mesmo para cobrar mais esses jogadores a partir do momento que eu conseguir treinar, né? Se eu treinar, eu consigo cobrar. Então, assim, tá de parabéns, menino dedicado, que tá tendo seus erros e vai aprender jogando, vai aprender trabalhando, e vai crescer com os demais. Acredito muito no Eric e peço para que o torcedor acredite também. A gente vai precisar de todos, jogador experiente já, jogador que chegou no São Paulo, que já foi cobiçado por tantos times dentro do Campeonato Brasileiro, né, e para fora eu não tenho informação se já teve, mas por tantos que chegou no São Paulo, e eu acredito muito. E assim, eu só vou desistir de qualquer atleta a partir do momento que o atleta não quiser. Quanto quiser, estiver trabalhando, estiver dedicado, né, que aqui eu não tenho nada para reclamar nesse pouco tempo sobre isso, sobre esses atletas, vai ter todo o meu apoio. Entrevista coletiva, professor Fábio Carilli, encerrado. Aspa pesada, viu? Quando eu tiver interessado, eu vou apostar. Agora sim, a recuperação de atleta já era algo que Carpini falava na época dele, né? Recuperar, a gente lembra de vários jogadores que ele falou a respeito de recuperar. Mas tem um outro detalhe a respeito disso, que é o seguinte, ele falando que tem pouco tempo para treinar, né? E assim, como o time venceu, eu não vi muita cobrança nas redes sociais a respeito de Carilli. De aproveitar os jogadores, de o time tá mal, não sei o que. Mas assim, segue a mesma coisa que eu falei pro jogo após o empate contra o Botafogo. Parece que Carilli tá sendo cobrado como se tivesse já um mês de clube. E ele tem basicamente uma semana de clube. Ele teve 5 treinos para 3 jogos. Ele agora vai para mais 2 jogos, que é Mirassol e Sport, e vai treinar basicamente 2 vezes. Amanhã tem regenerativo, terça-feira tem um preparativo para o jogo contra o Sport. Aí joga contra o Sport na quarta, quinta-feira regenerativo, sexta-feira treinamento e viagem para Mirassol, para ir pegar o Mirassol. Ou seja, ele vai jogar 2 jogos, ter 4 treinamentos apenas. Na sequência, ele vai ter, em 2 semanas de Vitória, ele vai ter 9 treinamentos e 4 jogos. Ou na verdade 5 jogos, 5, né? Internacional, Botafogo, RB, Sport e Mirassol. Ele vai ter 5 jogos e 9 treinamentos. Então é muito pouco. E dentro desses 9, ele ainda teve 5 recuperações. Ou seja, ele teve 4 treinamentos que ele poderia... 4 treinamentos. Vamos lá. Ele teve 5 jogos. Sendo 5 jogos com 9 treinamentos. Dos 5 jogos... Dos 9 treinamentos, ele teve 5 regenerativos. 4 pré-jogos. 4 pré-jogos e 1 treinamento apenas que ele foi mais avulso. Enfim. Ele acaba treinando muito, jogando muito e treinando pouco. Então não dá muita coisa pra te cobrar muita coisa dele. A gente só vai poder dizer e cobrar evolução do time depois do jogo do Mirassol. Que ele vai ter, de fato, uma semana cheia para trabalhar pro jogo contra o Palmeiras no dia 3.
a gente vai poder ver no dia 3 contra o Palmeiras alguma coisa. A gente vai querer coisa diferente, né? A gente vai querer um time que faça a transição melhor, um time que descanse com a bola, um time que melhore na bola aérea, um time que consiga subir pressão melhor, o Michael Jesus que não seja tão afobado para poder marcar. Embora eu acho que pro dia 3 Sepúlveda já deve estar por aqui, mas a gente quer evolução dentro desse time, né? A gente quer coisas diferentes, a gente quer que o time pelo menos evolua em alguns aspectos. Então acho que essa ideia de Carille não dá muito pra te cobrar, né? Mas ele vai ter realmente tempo de trabalho depois. Enfim, acho que é isso. Boa coletiva de Carille. Falou bem sobre o jogo, boa análise sobre a partida. Como eu já falei antes, a vitória em si dá confiança pro time, dá muita confiança pro time. E agora é buscar de fato os 3 pontos diante do Sport para ir seguindo essa sequência de recuperação, aproveitar o fator casa para ir pegar um jogo difícil diante do Mirassol. Fechou, turma? Até a próxima. Deixa o like aí, se possível. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já fui.